6 do 1, dia de apresentar para vocês o portfólio, a carteira para 2023. Para começar aquela mudança de vida, para mostrar para vocês os ativos que eu estou de olho, os ativos que já estão na minha carteira, quais eu planejo investir, mostrar para vocês como eu fiz essa divisão de carteira para 2023. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Não se esquece de curtir, de deixar o like para dar aquela força e, se possível ainda, compartilhar esse vídeo. Pois bem, nos comentários, deixe aí as suas criptomoedas favoritas. E o mais importante, você pode já acessar o nosso projeto cmdfi.com e já criar um portfólio exatamente como eu vou mostrar para vocês. Então, este é um dos recursos que eu estava trabalhando nos últimos dias. Tem mais de 10 recursos, todos gratuitos para vocês utilizar. Então, o CMDFI é um projeto aí voltado para a adoção do mercado cripto no Brasil, tá? Então, vai ter inúmeras ferramentas para facilitar o dia a dia do investidor, opções para você ganhar renda extra, cashback com criptomoeda, muita opção. Mas é sobre carteira, é sobre portfólio que a gente vai falar hoje. Mas já adianto para você, já começa criando sua conta aí no cmdfi.com. 2023. Como que vai ser o ano de 2023? Será que a gente já vai ter uma reversão em 2023? Vamos subir? Bitcoin vai subir? Pois bem, eu já mostrei 5 motivos que pode fazer com que o Bitcoin reverta sua tendência e que pode fazer com que o mercado cripto em geral vá para a lua. Mas eu ainda vou apresentar para vocês 5 motivos que pode fazer com que ele continue a sua tendência de baixa. Então, eu diria que 2023 vai ser um ano não tão ruim como 2022, mas ele não tende a ser um ano explosivo de alta. Mas eu tenho fortes razões para acreditar que ele não vai ser igual a 2022. Ou seja, o pior do mercado de criptomoeda já pode ter ficado para trás. E é perfeito, o momento perfeito para você que estava fora do mercado, já cogitar fazer sua reentrada, já cogitar fazer as suas parciais mais uma vez. E nesse vídeo, então eu vou apresentar para você a minha carteira para 2023 e principalmente, pessoal, quando eu estava apresentando a carteira para vocês, lembram a carteira do Bear Market que foi embora, né? Eu comentei com vocês, para quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixo e descrição, infelizmente, né? E foi também a minha reserva de stablecoin para todo o Bear Market. Então eu precisei me reposicionar. E essa carteira aqui, ela recomeça praticamente aí de meados de 2022, mas principalmente com foco em 2023 para realização de lucro. Veja bem, só 2024, talvez 2025. Então é longo prazo. O conteúdo que eu venho trazendo aqui para vocês, pessoal, mesmo no Bear Market, é com foco no longo prazo. Não é com foco em olhar para o dia de amanhã e falar, opa, tá, o negócio está errado aqui, tá? Porque se fosse para falar para amanhã, por exemplo, nem compensaria a gente fazer vídeos aqui. Então a gente está trazendo conteúdos para o longo prazo, com foco em que você coloca o dinheiro no bolso no longo prazo, tá? Então, e que você estude, que sirva de estudo, não precisa seguir à risca os ativos que eu vou comentar com vocês. Mas vamos falar de carteira, a gente já falou demais. Vamos entender o seguinte, 40% reserva para stablecoin, 24% reserva Bitcoin e Ethereum. Os protocolos mais estabelecidos do mercado, dividido aqui em mais ou menos 20% a 25% e mais ou menos 10% para ativos de alto risco. Eu já vou explicar isso daqui para vocês na prática, mas essa daqui é uma divisão de carteira que não só eu, mas muitos investidores do mercado de criptomoeda vão considerar ideal. Não significa que toda essa fatia aqui de mercado, toda essa parcela aqui já foi distribuída, mas como a gente já está há mais de um ano do Bear Market, seria o ideal que mais ou menos aí você já tivesse distribuído mais ou menos 50% dos seus dólares, tá? Tivesse com mais ou menos 50% só de dólares na carteira para comprar criptomoedas, disponível para comprar os melhores ativos do mercado e não esquecendo os ativos de risco. Por que não esquecendo? Todos são ativos de risco, né? Mas não esquecendo de alto risco, porque na minha opinião, essa fatia, que eu sempre comento com vocês que eu gostaria de reservar, que eu reservo, na verdade, 10% da carteira, aqui ficou em 8%, mas é mais ou menos isso, para ativos de risco. O que são ativos de risco? São aqueles ativos ali com 10 milhões de market cap, aqueles ativos talvez com menos, talvez até abaixo de 1 milhão, mas são protocolos que o pessoal está trabalhando, são protocolos que
Os caras vêm entregando, você está vendo o desenvolvimento acontecer, você está vendo o roteiro acontecer, você está vendo que a comunidade se mantém de pé, que a comunidade continua acreditando, a comunidade na verdade continua crescendo, o número de hodlers continua crescendo, o protocolo não está abandonado. Então são esses protocolos. Eles são de alto risco por quê? Porque se o bear market continua por mais um ano, mais 2 anos, a situação pode ficar mais complicada para eles. Talvez, né, dependendo do caixa deles, eles não consigam sobreviver de fato. Então, por este motivo que eles são de alto risco. Mas eles também podem sobreviver. Então, há uma distribuição nessa fatia. Essa aqui é o mais importante de eu falar para vocês, porque o restante, vocês quase que já sabem o que significa. Na sua tela, eu vou mostrar para vocês aí exemplos de ativos de alto risco, tá? Que pode trazer resultados espetaculares no longo prazo. São esses ativos, pessoal, que têm a possibilidade de fazer 100 vezes. Sim, não estou brincando, não estou prometendo nada, mas é mais ou menos esse sentido. Eles podem fazer mais de 10 vezes. Algo que dificilmente um grande protocolo do mercado dos mais estabelecidos consegue fazer. Apesar de que neste momento a promoção é tão forte que boa parte deles tende a conseguir entregar entre 5 a 10 vezes no próximo ciclo, tá? Então, por este motivo, a maior parcela fica justamente para as startups, as altcoins e Bitcoin e Ethereum, os mais estabelecidos do mercado. Então, com esses 10% é brincar. É você não brincar, não jogar o dinheiro fora, mas você estudar aqueles protocolos, ver o que está acontecendo com eles. É analisar, por exemplo, vamos dar um exemplo da Opposition, por exemplo. Os caras continuam trabalhando de maneira impressionante mesmo no bear market. Vamos analisar, por exemplo, a Polkabras, por exemplo. Continua trabalhando de maneira espetacular também, em pleno bear market. Continua entregando novos produtos, desenvolvendo o roteiro, a comunidade continua acreditando no projeto, continua tudo funcionando por lá. Então, esses são os ativos de risco que podem entregar muito. Eu estou falando só dos exemplos que a gente traz aqui no canal, mas tem uma infinidade de exemplos. Tá? Então, esses são os de alto risco, mas que tem uma alta possibilidade de um retorno superior aos ativos mais estabelecidos do mercado. Então, esta é a fatia de mercado que você tem que aproveitar sim. Mas que a soma total desses ativos não seja superior a 10% da sua carteira. Acho que esse é um ponto muito importante da gente comentar com vocês. Não ser superior a 10%. Por quê? Digamos que o bear market se prolongue aí, vai todo 2023, talvez um pedaço de 2024 ainda. E digamos que desses ativos de risco você investiu em 10. 5 deles morreu, foi a zero. Simplesmente o pessoal desistiu no meio do caminho. Então, só ali você já perdeu 5%, tá? Se você coloca, por exemplo, 50% da sua carteira só nesses ativos de risco, olha o estrago que faria. Então, você tem que saber investir num protocolo desse para que, de fato, você consiga mudar de vida com eles e não consiga prejudicar a sua carteira com eles. Então, eles têm uma grande possibilidade de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma grande possibilidade de prejudicar a sua carteira também se você não souber se posicionar neles. Isso inclui muitos e muitos protocolos, tá, espalhados por aí, que eu inclusive deixei aí vários exemplos aí na sua tela. Pois bem, já que a gente falou dos ativos de risco, agora a gente vai falar dos protocolos com captação de mercado baixa e também das startups mais estabelecidas do mercado, tá? Essa fatia aqui, pessoal, no final, próximo de um ciclo de alta, quando o Bitcoin já reverter, essa fatia vai compor mais de 50% da minha carteira. Por que ela vai compor mais de 50% da minha carteira? Isso faz parte de uma estratégia. E já que a gente vai falar dessa fatia aqui, ela vai se expandir e pegar um pouco dessa fatia de stablecoin, pegar mais um pouco daqui e mais um pouco ainda do Bitcoin. Isso faz parte da minha estratégia. Fez parte da minha estratégia no último bear market e deu muito, mas muito certo. Eu fiz mais ou menos 5 vezes mais do que eu estivesse exposto apenas no Bitcoin. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E eu vou repetir isso, porque se deu certo uma vez, tende a dar certo outra vez. Eu já vi, tá? Já estou observando que quando o Bitcoin dá uma recuperada, as principais altcoins do mercado estão esboçando uma reação muito mais forte.
algo parecido com o que aconteceu em 2021. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa. A partir do momento que o Bitcoin de fato confirmar uma reversão, a gente encontrou o fundo, a gente vai iniciar um novo ciclo de alta, então eu vou convertendo aos poucos tanto o Bitcoin como distribuindo o restante que sobrou das stablecoin para estas fatias de mercado, que são as stablecoin são as altcoins, as startups mais estabelecidas no mercado. E, como sempre, né, já estou passando aí na sua tela para você entender exemplos desses ativos, que são, por exemplo, uma FTM da vida, que se enquadraria nessa opção de small cap, tá? Que são os ativos com baixa captação de mercado, mas com tremendo potencial. Fento, a gente pode incluir aqui também, nessa fatia de mercado aqui, uma própria Cake, por que não? Tá? É um protocolo estabelecido já no mercado de criptomoeda, um protocolo com potencial de valorização. A gente pode incluir aqui uma dezena, centenas de bons protocolos nessa categoria. Já nessa categoria aqui, pessoal, aqui ficaria mais aqui, por exemplo, uma Cardano, ficaria aqui, por exemplo, uma Polygon, tá? Uma Matic, ficaria aqui, por exemplo, uma Polkadot, uma Chainlink, tá? Mas esses exemplos de ativo, os protocolos mais estabelecidos, que tem uma boa simetria, que pode sim entregar aí 5 a 10 vezes também no próximo ciclo, tá? Mas isso daqui já é uma fatia que eu gosto mais do risco, eu gosto de expor o risco. Eu divido essa fatia aqui de apenas 10% para o alto risco, porque para ter um controle, de fato, não levar a carteira no bear market a ter prejuízo, tá? Prejuízo gigantesco, além do prejuízo que poderia ter normalmente. Então, eu gosto de me expor um pouco mais no risco em busca de resultados melhores. Então é muito provável que essa conversão aqui de reserva de stablecoin ela tenha um foco mais nos protocolos de baixa captação de mercado do que principalmente nos protocolos que já estão mais estabelecidos, apesar de que eles vão compor uma boa fatia de mercado. Bom, saindo daqui, o que a gente vem para Bitcoin e Ethereum? Bitcoin e Ethereum tem que compor a maior fatia da sua carteira. Isso é fato. Então, quando chegar, por exemplo, no momento de reversão, Bitcoin e Ethereum tem que compor pelo menos ali 20, 30, 40, até 50% da sua carteira. Em Bitcoin, só em Bitcoin, tá? O Ethereum é uma altcoin, mas eu já coloco hoje o Ethereum junto com o Bitcoin como dois belos ativos para se fazer aporte. A gente tem, então, esta opção de carteira. Essa reserva de stablecoin, como que ela vai funcionando, né? Ela vai funcionando com parciais. Eu já expliquei para vocês como que funcionam as minhas parciais. Desde que o Bitcoin rompeu os $20 mil, eu não fiz nenhuma parcial. E também tendo a não fazer parcial por enquanto. Por quê? Porque o Bitcoin só tem um fundo para romper para a gente ir muito mais abaixo, tá? Então, quando ele for bem mais abaixo, aí é hora de eu já ir convertendo um pouco dessa fatia de stablecoin, já distribuindo tanto para Bitcoin e Ethereum como para esses ativos aqui. Os ativos de alto risco tendem a ter a minha atenção quando o Bitcoin já começar a lateralizar. Por enquanto, tá? Eu já fiz parciais neles, vocês acompanham aqui no canal que eu já tenho parciais nesses ativos, mas é muito importante a gente observar o seguinte, essas parciais geralmente ela é de $50, tá? $40, $20, é nesse sentido aí, mas a minha ideia é me expor um pouco mais, principalmente quando o Bitcoin reverter e observar que aquele protocolo continua com a mesma pegada. Aí sim, aí é momento de entrar com um pouco mais de mercado, fazer valer esses 10%, fazer uma distribuição eficaz de fundo para que a recompensa chegue, tá? Bem mais à frente. Pois bem, acho que eu mostrei essa divisão aqui para vocês, como é essa divisão, os exemplos de ativos que estão nessa divisão. Então agora é hora da gente conferir a minha carteira, tá? Como ela está neste momento. Então vamos entender o seguinte. Vejam bem, detalhes aqui para mostrar para vocês. Aqui são alguns ativos, tá, pessoal? A gente tem aqui o Bitcoin e a gente tem o Ethereum, quantidades iguais. Lembra que eu falei para vocês? Porque hoje eu tô naquele time que acredito que no longo prazo o Ethereum pode superar o Bitcoin. Mesmo não tendo certeza disso, ninguém tem certeza no mercado de criptomoeda, mas eu tenho uma certa convicção que o Ethereum se mostra cada vez mais forte e tenho uma convicção que talvez já nesse próximo ciclo de alta a situação pode se inverter e o Ethereum pode passar o Bitcoin. Então é por este motivo, isso em captação de mercado, não em preço do token, tá? É por este motivo que eu tendo a fazer uma conversão no meio do caminho. Quando o Bitcoin reverter, quando a gente iniciar um possível ciclo de alta,
fazer uma conversão de Bitcoin para Ethereum. Lembra que eu falei? Ir convertendo, isso faz parte da minha estratégia, convertendo o Bitcoin nas principais altcoins do mercado. Isso deu certo no último ciclo. Como eu falei para vocês, fiz mais de 5 vezes de diferença se eu tivesse exposto apenas no Bitcoin, e eu vou fazer de novo e vocês vão acompanhar, o que é mais importante, tá? Vocês vão acompanhar esses dados em tempo real, tá bom? Então vamos lá. A gente tem então essa distribuição, a gente tem aqui o USDC na carteira, tá? Eu optei por não ficar exposto no BUSD, porque vocês sabem por quê, né? Os motivos. Então eu tenho o USDC e o USDT na carteira, tá? Que é a minha reserva de stablecoin. Pessoal, essa reserva de stablecoin e todas essas altcoins aqui praticamente, eu tive que vender Bitcoin para fazer isso, tá? Mais ou menos aí, para arrecadar mais ou menos 20k para poder fazer este processo, infelizmente, né? Vender numa baixa, infelizmente também, mas o Bitcoin que eu tinha na carteira foi comprado num valor bem mais abaixo ainda, porque eu venho de longa data, como vocês sabem, no mercado. Mas, enfim, a gente tem então essa reserva agora e vou recuperar fazendo meus estudos, mostrando para vocês o que eu estou fazendo e vocês vão acompanhar essa recuperação aí no próximo ciclo do mercado. Então vamos lá, vamos seguir mostrando aqui pra gente que a gente tem EGLD. Pessoal, EGLD 13,4% neste momento. EGLD é um ativo que eu tenho uma forte convicção de que vai dar bom. A gente tem alguns dados on-chain de 2022 muito bom. Em termos de desenvolvimento, ela ficou entre top 3 dos ativos que teve mais códigos sendo analisados e desenvolvidos através do GitHub. Então, a EGLD teve um excelente ano de desenvolvimento em 2022. Pontos positivos, a gente tem a Maiar que não teve... Ficou muito confusa a Maiar, na verdade, em relação a Exchange, na verdade, ficou muito confusa em relação a Maiar, tá? A Maiar era bem mais simples de entender, ficou uma confusão geral, houve desbloqueio de token, muita gente optou por vender também, tá? Então a gente teve uma desvalorização do EGLD, desvalorização do Max. Eu já esperava por isso, eu não esperava essa confusão toda da Exchange, tá? Mas é coisa que vai se ajeitando aí ao longo de 2023. Então vamos lá, vamos seguir aqui, pessoal. A gente tem Cake 1.3, olha só. Cake representando 1.3% da carteira, a gente tem o BSW representando 0.7% da carteira, tá? Atom, expectativa altíssima com a Atom, pode não dar certo? É lógico que pode, todos os ativos aqui podem não dar certo, isso inclui até o Bitcoin, até o Ethereum, mas, porque a gente está no mercado de risco, tá? Atom, expectativa muito alta. Cardano, com certeza continuo acreditando na Cardano, foi um ano de desenvolvimento, como sempre da Cardano. Teve um desenvolvimento lento, mas progressivo. E é isso que a Cardano sempre fez, tá? Vamos ver como é que vai ser em termos de DApps. Tem uma enxurrada de DApps lá, pessoal. Eu tenho que fazer um vídeo para mostrar para vocês, tá? Então, continuo acreditando na Cardano. Continuo acreditando na Vax. A Vax teve um crescimento expressivo em número de carteiras em 2022. A FTM nem se fala. A FTM vai avançar um pouquinho mais. Eu vou fazer vídeo também para vocês mostrando os motivos pelos quais eu vou investir um pouco mais em FTM ao longo de 2023. Tá? A Chainlink. Um protocolo com utilidade dentro do mercado de criptomoeda, utilidade ampla, não tem como deixar de fora, tá? 4%. A gente tem a Matic, 3,4%, Matic espetacular, Matic, tá? E a gente tem também o protocolo DeFi, tá? Pois bem, pessoal, aqui vai entrar muito mais protocolos, mas o mais importante é que vocês não viram que os protocolos de alto risco praticamente, né? A gente tem o BSW, a Cake, não dá para a gente colocar em alto risco, é mais ou menos quase no alto risco, né? Mas o Cropper Finance, por exemplo, então todos os protocolos com menos de $100, eles não estão aqui, tá? O que a gente tem que entender aqui, pessoal? Que aqui ainda vai entrar mais ativos, eu acho que vocês não viram aqui, ativos, por exemplo, como a Aptos, né? A Radix, esses protocolos que chegaram em 2022 tentando apresentar coisas novas para o mercado de criptomoeda. Esses protocolos vão fazer parte dessa carteira. Eles vão sair da onde? Da reserva de stablecoin, tá? Então eles vão sair da reserva de stablecoin e vão se juntar também a essa carteira ao longo de 2023. Então, acho que eu consegui mostrar para vocês o que eu espero para minha carteira ao longo de 2024, 2025. A expectativa é fazer 10 vezes e a expectativa é que os ativos de alto risco se valorizem bem mais do que os ativos mais estabelecidos do mercado, tá? Então, a gente vai continuar falando dos ativos de alto risco aqui no canal. Vamos continuar acompanhando eles. Se der errado com eles, eu vou avisar vocês, como sempre. E, pessoal, muita atenção com os ativos de alto risco. Muita atenção mesmo. Máximo de 10%, mas não é 10% em cada um. É 1% em cada um, talvez até menos na sua carteira. Para que se um ou dois deles, ou três, morra no meio do caminho, você não prejudique a sua carteira. Então, se você entender isso,
maravilhoso, cara. Continue estudando os ativos de alto risco. Agora, se você não entendeu isso, fique só no Bitcoin, fique só no Ethereum, fique numa Chainlink, numa Matic, tá? Fica nos ativos aí mais estabelecidos do mercado, porque senão tu vai correr muito risco e aí tu vai perder muito dinheiro, tá bom? Então, fique ligado na nossa carteira ao longo de 2023, que eu vou exibir para vocês em tempo real. O mais importante, pessoal, é que eu quero mostrar para vocês também esses fundos, tá? Em tempo real, vou mostrar para vocês também em qual carteira eles estão, onde eles estão, porque todos estão rendendo. Tudo está rendendo. Tudo está rendendo, tá? Está rendendo. Até as stablecoins estão rendendo. Tudo. Vocês sabem que eu não deixo parado, então está tudo em opções de DeFi de renda passiva. Todas essas criptomoedas estão me rendendo. O painel de controle, onde você vai cadastrar a sua carteira, então, para você conseguir deixar essa carteira aqui no portfólio, tá? Cadastrando essa carteira aqui no portfólio, as pessoas podem ver essas carteiras e aí você vai entrar para as competições que a gente já vai dar start nela a partir do momento que tiver um número significativo de carteira aqui, tá bom? Então, pessoal, aqui tem inúmeras funções e tá chegando muito mais função. O que eu quero para esse portal? Eu quero praticamente um hub completo para DeFi, tá? Um hub completo, um portal de entrada. Tu vai encontrar aqui os melhores farms, tu vai encontrar as melhores pools de staking, tu vai encontrar aqui Faust para você ganhar criptomoeda, tu vai encontrar aqui uma lista das melhores DEX, dos protocolos confiáveis para você fazer renda passiva, tu vai encontrar aqui airdrops para você ganhar criptomoeda, tu vai encontrar aqui os cursos, o pessoal que vende curso aí, os bons cursos, você vai encontrar aqui com cupom de desconto e com cashback, como vocês podem observar aqui, tá? Então, vai ter uma infinidade, os Launchpad, que é o lendário completo dos Launchpad, dos protocolos que estão lançando criptomoedas com potencial. Então, vai ter uma infinidade de ofertas para renda extra, tudo com criptomoeda, tudo voltado para criptomoeda. É um portal de entrada aí para o mercado de criptomoeda, faz muito tempo, tem mais de 60, mais de 70 dias praticamente que eu estou trabalhando, tem mais de 250 páginas de código desenvolvido aqui, fora o que vai chegar ainda, fora os aperfeiçoamentos, as modificações, os ajustes que vai chegar nesse portal ainda. Então é muito trabalho aí para vocês, para entregar um portal aí funcional, um portal que funcione e você já pode fazer a sua conta. Tudo é beta, tá? Tudo que você está vendo aqui, tudo é beta. Então todas as funções vai receber ajustes ainda, todas as funções, todas as funcionalidades vai receber melhorias, novas modificações, novos ajustes, integrações automáticas, como por exemplo as DEX vão ter valores automáticos, o TVL, isso vai conseguir observar, você vai conseguir ver o preço do token em tempo real, tudo em tempo real, tá? Então são ajustes que vão chegar aí ao longo de 2023. Espero que você goste desse vídeo de portfólio, espero que você goste também do nosso portal CM DeFi, que ele possa ser útil para você no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, até mais, fiquem bem.